Livro: Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 7. Os Stapletons da casa de Merripit. A fresca beleza da manhã seguinte fez alguma coisa para apagar de nossas mentes a impressão sombria e cinzenta que fora deixada sobre nós dois pela nossa primeira experiência na mansão Baskerville. Quando o Sr. Henry e eu nos sentamos para tomar café, a luz do sol entrava aos borbotões pelas altas janelas com mainéis, lançando manchas de aquarela dos brasões de armas que as cobriam. Os lambris escuros brilhavam como bronze aos raios dourados, e era difícil reconhecer que este era realmente o cômodo que enchera tanto as nossas almas de melancolia na noite anterior. Acho que é a nós mesmos e não a casa que temos que culpar, disse o baronete. Estávamos cansados da nossa viagem e enregelados do passeio de trole, portanto ficamos com uma impressão sombria do lugar. Agora estamos descansados e bem, portanto tudo está alegre mais uma vez. E contudo não era inteiramente uma questão de imaginação. Respondi. O senhor, por exemplo, ouviu por acaso alguém, uma mulher acho eu, soluçando durante a noite? Isso é curioso, porque quando eu estava meio dormindo acho que ouvi alguma coisa desse tipo. Esperei bastante tempo, mas não ouvi mais nada, portanto concluí que era tudo um sonho. Eu ouvi distintamente, e tenho certeza de que era realmente o soluçar de uma mulher. Devemos perguntar a respeito imediatamente. Ele tocou a campainha e perguntou a Barrymore se ele podia explicar o fato. Pareceu-me que as feições pálidas do mordomo ficaram ainda um pouco mais pálidas quando ouviu a pergunta do seu patrão. Há apenas duas mulheres na casa, Sr. Henry, respondeu ele. Uma é a copeira, que dorme na outra ala. A outra é a minha mulher, e posso afirmar que o som não pode ter vindo dela. E no entanto ele mentiu quando disse isso, porque acontece que, depois do café, encontrei a Sra. Barrymore no longo corredor com o sol batendo em cheio sobre o seu rosto. Ela era uma mulher grande, impassível, de feições grosseiras e com uma expressão severa e imóvel na boca. Mas seus olhos denunciadores estavam vermelhos e olharam para mim por entre pálpebras inchadas. Fora ela então que chorara durante a noite, e se chorara seu marido devia saber disso. Contudo ele havia assumido o risco óbvio da descoberta, declarando que não fora ela. Por que ele havia feito isso? E por que ela chorara tão amargamente? Em torno desse homem pálido, bonito e de barba preta já estava se acumulando uma atmosfera de mistério e de obscuridade. Fora ele o primeiro a descobrir o corpo de Sr. Charles, e tínhamos apenas a sua palavra para todas as circunstâncias que levaram à morte do velho. Seria possível que fosse Barrymore, afinal de contas, quem havíamos visto no cabriolé na Regent Street? A barba podia bem ter sido a mesma. O cocheiro havia descrito um homem um pouco mais baixo, mas essa impressão podia facilmente ter sido errônea. Como poderia eu tirar a dúvida definitivamente? Obviamente a primeira coisa a fazer era falar com o agente do correio de Grimpen, e descobrir se o telegrama tinha sido entregue realmente nas próprias mãos de Barrymore. Fosse a resposta qual fosse, eu devia pelo menos ter alguma coisa a informar a Sherlock Holmes. Sr. Henry tinha numerosos documentos para examinar após o café, de forma que o momento era propício para minha excursão. Foi uma caminhada agradável de 4,5 km pela margem da charneca, levando-me por fim a um pequeno lugarejo cinzento no qual os dois prédios maiores, que eram a estalagem e a casa do Dr. Mortimer, erguiam-se bem acima do resto. O agente do correio, que era também o dono do armazém da aldeia, lembrava-se claramente do telegrama. Certamente, senhor, disse ele, mandei entregar o telegrama ao Sr. Barrymore exatamente como ordenado. Quem o entregou? Meu filho aqui. James, você entregou o telegrama ao Sr. Barrymore na mansão na semana passada, não entregou? Sim, papai, entreguei. Em suas próprias mãos? Perguntei. Bem, ele estava em cima no sótão no momento, de forma que não pude entregá-lo em suas próprias mãos, mas entreguei-o em mãos da Sra. Barrymore, e ela prometeu entregar imediatamente. Você viu o Sr. Barrymore? Não, senhor. Eu disse ao senhor que ele estava no sótão. Se você não viu, como sabe que ele estava no sótão? Bem, sua própria mulher certamente devia saber onde ele estava, disse o agente do correio, irritado. Ele não recebeu o telegrama? Se houve algum engano, compete ao próprio Sr. Barrymore reclamar. Parecia inútil insistir mais na investigação, mas estava claro que apesar do truque de Holmes não tínhamos nenhuma prova de que Barrymore não estivesse estado em Londres o tempo todo. Suponhamos que assim fosse. Suponhamos que o mesmo homem tivesse sido o último que tivesse visto o Sr. Charles vivo e o primeiro a seguir o novo herdeiro quando este voltou à Inglaterra. E daí? Seria ele o instrumento de outros ou tinha ele algum desígnio sinistro próprio? Que interesse podia ter ele em
Perseguir a família Baskerville? Pensei no estranho aviso cortado do editorial do Times. Seria isso obra sua ou era possivelmente obra de alguém inclinado a contrariar os seus planos? O único motivo concebível era aquele que havia sido sugerido por Sr. Henry, que se a família pudesse ser afugentada, um lar confortável e permanente estaria garantido para os Barrymores. Mas certamente tal explicação seria completamente inadequada para explicar o planejamento profundo e sutil que parecia estar tecendo uma teia invisível em torno do jovem baronete. O próprio Holmes havia dito que nenhum caso mais complexo chegará até ele em toda a longa série de suas investigações sensacionais. Rezei, enquanto caminhava, de volta pela estrada cinzenta e solitária, para que o meu amigo pudesse em breve estar livre de suas preocupações e pudesse vir tirar esta pesada carga de responsabilidade dos meus ombros. De repente meus pensamentos foram interrompidos pelo ruído de pés correndo atrás de mim e por uma voz que chamava o meu nome. Virei-me, esperando ver o Dr. Mortimer, mas para surpresa minha era um estranho que estava me perseguindo. Era um homem pequeno, magro, bem barbeado, com expressão afetada, louro e de queixo pequeno, entre 30 e 40 anos de idade, vestido com um terno cinzento e usando um chapéu de palha. Uma caixa de lata para espécimes botânicos pendia do seu ombro e ele segurava uma rede verde para borboletas em uma das mãos. O senhor, estou certo, vai desculpar minha presunção, Dr. Watson, disse ele ao chegar ofegante onde eu estava. Aqui na charneca somos pessoas simples e não esperamos pelas apresentações formais. O senhor provavelmente deve ter ouvido o meu nome do nosso amigo em comum, Mortimer. Eu sou Stapleton, da casa de Merripit. A sua rede e a sua caixa teriam me dito o mesmo, disse eu, porque eu sabia que o Sr. Stapleton era naturalista. Mas como o senhor me conhece? Eu estive visitando Mortimer, e ele apontou você para mim da janela do seu consultório quando o senhor passou. Como nosso caminho fica na mesma direção, pensei que pudesse alcançá-lo e apresentar-me. Espero que Sr. Henry não tenha piorado com a sua viagem? Ele está muito bem, obrigado. Estávamos todos com bastante medo de que após a triste morte de Sr. Charles o novo baronete se recusasse a morar aqui. É pedir muito a um homem rico vir para cá e enterrar-se num lugar como este, mas não preciso dizer-lhe que isso significa muito para a região. Sr. Henry não tem, suponho, nenhum medo supersticioso a respeito? Não acho que isso seja provável. Naturalmente o senhor conhece a lenda do cão diabólico que persegue a família? Ouvi falar disso. É extraordinário como os camponeses são crédulos aqui. Qualquer número deles estão prontos a jurar terem visto tal criatura na charneca. Ele falou com um sorriso, mas pareceu-me ler nos seus olhos que ele considerava o assunto mais seriamente. A história empolgou a imaginação de Sir Charles, e não tenho nenhuma dúvida de que isso levou ao seu trágico fim. Mas como? Seus nervos estavam tão excitados que o aparecimento de qualquer cão podia ter tido um efeito fatal sobre o seu coração doente. Imagino que ele tenha visto realmente alguma coisa no gênero naquela última noite na Alléia dos Teixos. Eu receava que pudesse ocorrer algum desastre, porque eu gostava muito do velho, e sabia que o seu coração estava fraco. Como o senhor sabia disso? Meu amigo Mortimer me contou. O senhor acha então que algum cão perseguiu o Sr. Charles, e que em consequência ele morreu de medo? O senhor tem alguma explicação melhor? Eu não cheguei a nenhuma conclusão. E o Sr. Sherlock Holmes chegou? As palavras me tiraram a respiração por um instante, mas um olhar para o rosto plácido e os olhos firmes do meu companheiro mostraram que não tencionava causar nenhuma surpresa. É inútil para nós fingir que não o conhecemos, Dr. Watson, disse ele. As histórias do seu detetive chegaram até nós aqui, e o senhor não pode exaltá-lo sem se tomar conhecido o senhor mesmo. Quando Mortimer me disse o seu nome, não pôde negar a sua identidade. Se o senhor está aqui, segue-se então que o Sr. Sherlock Holmes está ele próprio interessado na questão e estou naturalmente curioso em saber a opinião que ele pode adotar. Receio não poder responder a essa pergunta. Posso perguntar-lhe se ele vai nos honrar ele próprio com uma visita? Ele não pode sair da cidade no momento. Tem outros casos aqui. Dedicar sua atenção. Que pena. Ele podia lançar alguma luz nesse que é tão obscuro para nós. Mas quanto às suas próprias pesquisas, se houver alguma maneira possível pela qual lhe possa ser útil, espero que me dê suas ordens. Se eu tiver alguma indicação quanto à natureza das suas suspeitas, ou como o senhor se propõe a investigar o caso, talvez eu possa dar-lhe alguma ajuda ou conselho. Afirmo-lhe que estou aqui simplesmente de visita ao meu amigo Sr. Henry, e que não preciso de nenhuma ajuda de qualquer espécie. Excelente, disse Stapleton.
O Senhor está perfeitamente certo em ser prudente e discreto. Fui censurado com justiça pelo que acho que foi uma intromissão injustificável, e prometo-lhe que não mencionarei o assunto outra vez. Tínhamos chegado a um ponto onde um caminho estreito coberto de relva desviava-se da estrada e saía serpenteando pela charneca. À direita, havia uma colina íngreme salpicada de matacões que em épocas passadas fora cortada para a extração de granito. A face que estava voltada para nós formava uma escarpa escura, com samambaias e espinheiros brotando dos seus nichos. De uma elevação distante flutuava para o alto um penacho de fumaça cinzenta. Uma caminhada moderada por este caminho da charneca leva-nos à casa de Merripit, disse ele. Talvez o Senhor possa dispor de 1 hora, para eu poder ter o prazer de apresentá-lo à minha irmã. Minha primeira ideia foi que eu devia estar ao lado de Sr. Henry. Mas depois me lembrei da pilha de papéis e contas com as quais a mesa do seu escritório estava coberta. Era certo que eu não podia ajudá-lo nisso. E Holmes havia dito expressamente que eu devia estudar os vizinhos da charneca. Aceitei o convite de Stapleton, e entramos juntos pelo caminho. É um lugar maravilhoso a charneca, disse ele olhando em volta para as descidas ondulantes, longas ondas verdes com cristas de granito, irregular espumando em vagalhões fantásticos. A gente nunca se cansa da charneca. O senhor não pode imaginar os segredos maravilhosos que ela contém. Ela é tão grande, tão desolada e tão misteriosa. O senhor a conhece bem, então? Estou aqui há apenas 2 anos. Os residentes me chamariam de um recém-chegado. Chegamos pouco depois de Sr. Charles se estabelecer, mas os meus gostos me levaram a explorar todas as partes da região em volta, e acho que deve haver poucos homens que a conhecem melhor do que eu. Ela é tão difícil assim de se conhecer? Muito difícil. O senhor compreende, por exemplo, esta grande planície para o norte, com as estranhas colinas irrompendo dela. O senhor observa alguma coisa notável nela? Seria um lugar raro para um galope. O senhor naturalmente poderia pensar assim e a ideia custou várias vidas antes. Está vendo aqueles pontos verdes brilhantes espalhados, espessamente sobre ela? Sim, parecem mais férteis do que o resto. Stapleton riu. Esse é o grande pântano de Grimpen, disse ele. Um passo em falso lá significa a morte para o homem ou animal. Ontem mesmo vi um dos pôneis da charneca caminhar para dentro dele. Ele não saiu mais. Vi sua cabeça por muito tempo esticando o pescoço para fora do lodaçal, mas este sorveu para baixo afinal. Mesmo nas estações secas é um perigo atravessá-lo, mas após as chuvas deste outono é um lugar horrível, e apesar disso posso encontrar meu caminho até o próprio centro dele e voltar vivo. Por Deus, lá está outro desses miseráveis pôneis. Alguma coisa marrom estava se mexendo e se agitando entre os carriços verdes. Depois um pescoço comprido projetou-se para cima-se, contorcendo e lutando desesperadamente, um grito horrível ecoou pela charneca. Ele me deixou gelado de horror, mas os nervos do meu companheiro pareciam ser mais fortes do que os meus. Lá se foi, disse ele. O pântano tragou 2 em 2 dias e muito mais talvez porque eles adquirem o hábito de ir lá em tempo seco e nunca aprendem a diferença até que o pântano os tenha em suas garras. É um lugar ruim, o grande pântano de Grimpen. E o senhor diz que pode penetrar nele? Sim, há 1 ou 2 caminhos que um homem muito ativo pode tomar. Eu os achei. Mas por que o senhor desejaria entrar num lugar tão horrível? Bem, o senhor está vendo as colinas além? Elas são realmente ilhas, cercadas por todos os lados pelo pântano intransponível, que se arrastou em volta delas no curso dos anos. É lá que as plantas raras e as borboletas estão, se a gente tiver a esperteza de alcançá-las. Algum dia tentarei a minha sorte. Ele olhou para mim com uma fisionomia surpresa. Pelo amor de Deus, esqueça essa ideia, disse ele. A sua morte recairia sobre a minha cabeça. Afirmo-lhe que não. Haveria a menor possibilidade do senhor voltar vivo. É só me lembrando de certos pontos de referência complexos que sou capaz de fazer isso. Ora! Exclamei. O que é isso? Um gemido longo e baixo, indescritivelmente triste, passou por cima da charneca. Ele encheu todo o ar, e contudo era impossível dizer de onde vinha. De um murmúrio surdo cresceu até um rugido profundo, e depois baixou novamente para um murmúrio melancólico, latejante mais uma vez. Stapleton olhou para mim e corriu uma expressão curiosa no rosto. Lugar estranho, a charneca, disse ele. Mas o que é isso? Os camponeses dizem que é o cão dos Baskervilles chamando sua presa. Eu já ouvi 1 ou 2 vezes antes, mas nunca tão alto assim. Olhei em volta com um calafrio de medo no coração para a enorme planície ondulada musqueada de manchas verdes de juncos.
Nada se mexia sobre a vasta extensão exceto um par de corvos que crocitavam alto de um pico rochoso atrás de nós. O Senhor é um homem instruído. O Senhor não acredita numa bobagem dessas, disse eu. Qual é a causa de um som tão estranho? Os charcos fazem ruídos estranhos algumas vezes. É a lama se acomodando, ou a água subindo, ou alguma coisa. Não, isso foi a voz de um ser vivo. Bem, talvez fosse. O Senhor ouviu alguma vez uma galinhola real gritando? Não, nunca ouvi. É uma ave muito rara, praticamente extinta na Inglaterra agora, mas todas as coisas são possíveis sobre a charneca. Sim, eu não ficaria surpreso de saber que o que ouvimos foi o grito da última das galinholas reais. Essa foi a coisa mais fantástica e estranha que já ouvi em minha vida. Sim, pode-se dizer que esse é um lugar bastante misterioso. Olhe para a encosta da colina lá longe. O que acha que é aquilo? Toda a encosta íngreme estava coberta de anéis circulares cinzentos de pedra, uma vintena deles pelo menos. O que são eles? Redis de ovelhas? Não, são as casas dos nossos dignos ancestrais. O homem pré-histórico vivia densamente na charneca, e como ninguém em particular viveu lá desde então, encontramos todas as suas pequenas instalações exatamente como eles as deixaram. Estas são as cabanas sem os telhados. O senhor pode ver até a lareira e o leito dele se tiver a curiosidade de entrar. Mas isso é positivamente uma cidade. Quando foi ela habitada? O homem neolítico sem data. O que faziam eles? Levavam seu gado para pastar nestas encostas, aprenderam a extrair o estanho quando a espada de bronze começou a substituir o machado de pedra. Olhe para o grande fosso na colina oposta. Aquela é a marca deles. Sim, o senhor encontrará alguns pontos muito singulares na charneca, Dr. Watson. Oh, desculpe-me um instante. Certamente é uma ciclopídeis. Uma pequena borboleta ou mariposa havia atravessado o nosso caminho batendo as asas, e num instante Stapleton estava correndo com uma energia e velocidade extraordinária em sua perseguição. Para consternação minha, a criatura voou direto para o grande pântano, e o meu conhecido não parou sequer por um instante, saltando de tufa em tufa atrás dela com a sua rede verde acenando no ar. Suas roupas cinzentas ou o progresso irregular, em zigue-zague, aos arrancos, faziam-no parecer ele próprio uma mariposa gigantesca. Eu estava parado observando a sua perseguição com uma mistura de admiração pela sua atividade extraordinária e medo de ele dar um passo em falso no pântano traiçoeiro, quando ouvi o ruído de passos, e virando-me encontrei uma mulher perto de mim no caminho. Ela tinha vindo da direção em que o penacho de fumaça indicava a posição da casa de Merripit, mas a depressão da charneca a havia escondido até ela estar bastante perto. Eu não podia duvidar que essa fosse a senhorita Stapleton de quem me haviam falado, já que, de qualquer maneira, as damas deviam ser poucas na charneca, e lembrei-me de alguém a ter descrito como sendo uma beleza. A mulher que se aproximou de mim era certamente isso, e de um tipo muito fora do comum. Não podia haver um contraste maior entre irmão e irmã, porque Stapleton tinha tonalidade neutra, com cabelos claros e olhos cinzentos. Enquanto ela era mais morena do que qualquer outra que eu tivesse visto na Inglaterra, magra, elegante e alta. Tinha um rosto orgulhoso, finamente cinzelado, tão regular que poderia parecer impassível se não fosse a boca sensível e os lindos olhos escuros, ansiosos. Com o seu talhe perfeito e o vestido elegante ela era, realmente, uma aparição estranha. No desolado caminho da charneca. Seus olhos estavam voltados para seu irmão quando me virei, e depois ela apressou o passo em minha direção. Eu havia erguido meu chapéu e estava prestes a fazer algum comentário explicativo quando suas próprias palavras dirigiram todos os meus pensamentos numa nova direção. Volte, disse ela, volte direto para Londres imediatamente. Pude apenas ficar olhando para ela em estúpida surpresa. Seus olhos brilhavam sobre mim e ela bateu no chão impaciente com o pé. Por que devo voltar? Perguntei. Não posso explicar. Ela falou numa voz baixa ansiosa com um balbuciar curioso em sua dicção. Mas, pelo amor de Deus, faça o que lhe pedi. Volte. E nunca mais ponha os pés na charneca outra vez. Mas mal cheguei. Homem, exclamou ela. O senhor não pode perceber quando um aviso é para o seu próprio bem? Volte para Londres. Parta esta noite. Saia deste lugar a qualquer custo. Silêncio, meu irmão está chegando. Nem uma palavra do que eu disse. O senhor se incomoda de apanhar aquela orquídea para mim entre aqueles rabos de cavalo lá longe? Somos muito ricos em orquídeas na charneca, embora, naturalmente, o senhor esteja bastante atrasado para ver as belezas do lugar. Stapleton havia abandonado a perseguição e voltava até nós ofegante e corado pelo esforço. Olá, Bear.
disse ele, e pareceu-me que o tom da sua saudação não era totalmente cordial. Bem, Jack, você está muito acalorado. Sim, estive perseguindo uma ciclopídeis. Ela é muito rara e raramente encontrada no fim do outono. Que pena tê-la perdido. Ele falou, despreocupadamente, mas seus pequenos olhos claros olhavam incessantemente da moça para mim. Vocês se apresentaram por conta própria, posso ver. Sim, eu estava dizendo a Sr. Henry que era tarde demais para ele ver as verdadeiras belezas da charneca. Ora, quem você pensa que ele seja? Imagino que deva ser Sr. Henry Baskerville. Não, não, disse eu. Apenas um humilde plebeu, mas sou amigo. Meu nome é Dr. Watson. Uma onda de aflição passou pelo seu rosto expressivo. Estivemos falando sem nos entender, disse ela. Ora, vocês não tiveram muito tempo para falar, comentou o irmão dela com os mesmos olhos interrogadores. Eu falei como se o Dr. Watson fosse um residente em vez de simplesmente um visitante, disse ela. Não pode importar muito para ele se é cedo ou tarde para as orquídeas. Mas o senhor virá, não é? Ver a casa de Mert Pitt? Uma curta caminhada levou-nos até ela, uma casa desolada da charneca, certa vez a fazenda de algum criador nos velhos dias prósperos, mas agora reformada e transformada numa moradia moderna. Um pomar cercava-a, mas as árvores, como é comum na charneca, eram enfesadas e murchas, e o aspecto de todo o lugar era miserável e melancólico. Fomos admitidos por um estranho empregado velho mirrado com um casaco ferruginoso que parecia em harmonia com a casa. Dentro, contudo, havia salas grandes, mobiliadas com uma elegância em que eu parecia reconhecer o gosto da dama. Quando olhei de suas janelas para a charneca, interminável, salpicada de granito ondulando sem interrupção até o horizonte mais distante, não pude senão ficar maravilhado com o que podia ter trazido esse homem altamente instruído e essa mulher linda para morarem num lugar desses. Lugar estranho para escolher, não é? Disse ele como em resposta ao meu pensamento. E apesar disso conseguimos nos sentir razoavelmente felizes, não é, Bear? Bastante felizes, disse ela, mas não havia nenhum timbre de convicção nas palavras dela. Eu tive um colégio, disse Stapleton. Era no norte do país. O trabalho para um homem do meu temperamento era mecânico e pouco interessante, mas o privilégio de viver com os jovens, de ajudar a moldar aquelas mentes moças e de imprimir nelas o próprio caráter e ideais da gente me era muito caro. Contudo, a sorte estava contra nós. Uma epidemia séria irrompeu no colégio e 3 dos meninos morreram. Ele nunca se recuperou do golpe, e grande parte do meu capital foi irrevogavelmente engolida. E apesar disso, se não fosse a perda da companhia encantadora dos meninos, eu poderia me rejubilar com a minha própria infelicidade porque, com os meus fortes gostos pela botânica e a zoologia, encontro um campo ilimitado de trabalho aqui, e minha irmã é tão dedicada à natureza quanto eu. Tudo isso, Dr. Watson, caiu sobre a sua cabeça devido à sua expressão quando examinou a charneca da nossa janela. Certamente passou pela minha mente que isso podia ser um pouco monótono, menos para o senhor, talvez, do que para sua irmã. Não, não, nunca acho monótono, disse ela rapidamente. Temos livros, temos os nossos estudos, e temos vizinhos interessantes. O Dr. Mortimer é um homem muito instruído em sua própria especialidade. O pobre Sr. Charles era também um companheiro admirável. Nós o conhecíamos bem e sentimos a sua falta mais do que posso dizer. O senhor acha que seria intromissão minha se eu fosse esta tarde visitar Sr. Henry para conhecê-lo? Estou certo de que ele ficaria encantado. Então talvez o senhor mencionasse que proponho fazer isso. Podemos da nossa maneira humilde fazer alguma coisa para tomar as coisas mais fáceis para ele até se acostumar com o seu novo ambiente. O senhor quer subir, Dr. Watson, e examinar a minha coleção de lepidópteros. Acho que ela é a mais completa do sudoeste da Inglaterra. Quando o senhor tiver terminado de examiná-la, o almoço estará quase pronto. Mas eu estava ansioso para voltar para o meu posto. A melancolia da charneca, a morte do infeliz pônei, o estranho som que havia sido associado com a sombria lenda dos Baskervilles. Todas essas coisas tingiram meus pensamentos de tristeza. Depois, por cima dessas impressões mais ou menos vagas, viera o aviso definido e distinto da senhorita Stapleton, dado com seriedade tão intensa que eu não podia duvidar que algum motivo grave e profundo estivesse por trás dele. Resisti a todas as pressões para ficar para o almoço. Iniciei imediatamente a minha viagem de volta, tomando o caminho coberto de relva pelo qual havíamos vindo. Parece, contudo, que devia haver algum atalho para aqueles que o conheciam, porque antes de eu ter chegado à estrada fiquei espantado ao ver a senhorita Stapleton sentada numa pedra ao lado do caminho. Seu
Rosto estava lindamente corado pelo esforço, e ela apertava a mão contra o lado. Corri o tempo todo a fim de pegá-lo, Dr. Watson, disse ela. Não, tive tempo sequer de pôr o meu chapéu. Não posso parar ou o meu irmão pode dar por falta de mim. Eu queria dizer ao senhor como lamento o estúpido engano que cometi pensando que o senhor fosse Sir Henry. Por favor, esqueça as palavras que eu disse, que não se aplicam absolutamente ao senhor. Mas não posso esquecê-las, senhorita Stapleton, disse eu. Sou amigo de Sr. Henry, e o seu bem-estar é uma preocupação minha tanto quanto dele. Diga-me por que a senhorita estava tão ansiosa para que Sr. Henry voltasse para Londres. Um capricho de mulher, Dr. Watson. Quando o senhor me conhecer melhor compreenderá que nem sempre posso dar os motivos das coisas que digo ou faço. Não, não. Lembro-me da excitação em sua voz. Lembro-me do aspecto dos seus olhos. Por favor, seja franca comigo, senhorita Stapleton, porque desde que estou aqui estou consciente das sombras à minha volta. A vida se tornou como o grande pântano de Grimpen, com pequenos trechos verdes em toda parte nos quais a gente pode se afundar e sem nenhum guia para indicar o caminho. Diga-me, então, o que foi que a senhorita quis dizer, e prometo-lhe transmitir o seu aviso a Sr. Henry. Uma expressão de dúvida passou por um instante pelo seu rosto, mas seus olhos haviam se endurecido outra vez quando me respondeu. O senhor dá muita importância a isso, Dr. Watson, disse ela. Meu irmão e eu ficamos muito chocados com a morte do Sr. Charles. Nós conhecíamos intimamente que o seu passeio favorito era pela charneca até a nossa. Ele ficou profundamente impressionado pela maldição que pairava sobre a sua família. E quando houve essa tragédia eu senti que naturalmente devia haver algum fundamento para os receios que ele havia expressado. Fiquei aflita, portanto, quando outro membro da sua família veio morar aqui, e achei que devia ser prevenido do perigo que correrá. Isso era tudo que eu queria transmitir. Mas qual é o perigo? O senhor conhece a história do cão? Eu não acredito nessas bobagens. Mas eu acredito. Se o senhor tiver qualquer estima pelo Sr. Henry, afaste-o de um lugar que tem sido fatal para sua família. O mundo é grande. Por que quereria morar num lugar perigoso? Porque este é o lugar perigoso. Essa é a natureza, Sr. Watson. Receio que a menos que a senhorita possa dar uma informação mais definida do que essa seria impossível fazê-lo se mudar. Eu não posso dizer nada definido, porque não há nada definido. Eu lhe faria mais uma pergunta, senhorita Stapleton, se a senhorita não quis dizer mais do que isto quando esteve comigo pela primeira vez. É porque a senhorita não quer que o seu irmão escute o que disse. Não há nada que qualquer outra pessoa possa objetar. Meu irmão está muito ansioso para que a mansão seja habitada, porque ele acha que isso é para o bem das pessoas pobres da charneca. Ele ficaria com muita raiva se soubesse que eu disse alguma coisa que pudesse induzir o Sr. Henry a ir embora. Mas cumpri meu dever e agora não há mais nada. Preciso voltar ou ele dará pela minha falta, confiará que falei com o senhor. Adeus. Ela virou-se e alguns minutos depois ela havia desaparecido por entre os matagais, enquanto eu, com minha alma cheia de vagos, segui meu caminho para a mansão Baskerville. Capítulo 8. Primeiro relatório do Dr. Watson. Deste ponto em diante seguirei o curso dos acontecimentos, transcrevendo minhas próprias cartas para Sherlock Holmes que estão diante de mim sobre a mesa. Falta uma página, mas quanto ao... Mas elas estão exatamente como foram escritas e revelam os meus sentimentos e desconfianças do momento mais precisamente do que a minha memória, clara como é destes trágicos acontecimentos pode provavelmente fazer. Mansão Baskerville, 13 de outubro. Meu caro Holmes, minhas cartas e telegramas anteriores mantiveram-no bastante bem informado quanto a tudo o que tem ocorrido neste canto do mundo esquecido por Deus. Quanto mais tempo se fica aqui, mais o espírito da charneca impregna a alma da gente com a sua vastidão e também o seu encanto sombrio. Uma vez que se esteja sobre o seu seio, deixa-se todos os vestígios da Inglaterra moderna para trás, mas por outro lado, toma-se consciência em toda a parte das casas e do trabalho do povo pré-histórico. Por todos os lados, enquanto se anda, estão as casas destas pessoas, esquecidas com seus túmulos e enormes monólitos que se supõe terem marcado seus templos. Quando se olha para suas cabanas de pedra cinzenta contra as encostas fragosas das colinas, deixa-se a própria era para trás e, se virmos um homem peludo, vestido de peles, engatinhar para fora da sua porta baixa, pondo uma flecha com ponta de sílex na corda do seu arco, acharemos que sua presença ali é mais natural do que a nossa própria. O estranho é que eles tenham vivido tão concentrados no que deve ter sido sempre um solo muito estéril. Não sou nenhum arqueólogo, mas posso
Imaginar que eles constituíam uma raça esbulhada e avessa às guerras que foi forçada a aceitar aquilo que nenhuma outra ocuparia. Tudo isso, contudo, nada tem a ver com a missão para a qual você me mandou e provavelmente será muito pouco interessante para a sua mente severamente prática. Ainda posso me lembrar da sua completa indiferença quanto a se o Sol girava em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. Permita-me, portanto, voltar aos fatos relativos a Sr. Henry Baskerville. Se você não recebeu nenhum relatório nos últimos dias é porque até hoje não havia nada de importante a comunicar. Depois ocorreu uma circunstância muito surpreendente, que contarei a você no devido tempo. Mas, antes de tudo, preciso mantê-lo em contato com alguns dos outros fatores da situação. Um destes, em relação ao qual pouco falei, é o condenado fugido na charneca. Há agora um motivo forte para crer que ele foi embora, o que é um alívio considerável para os chefes de família desta região. Passou-se uma quinzena desde a sua fuga, durante a qual ele não foi visto e nada se ouviu falar sobre ele. Certamente é inconcebível que ele possa ter ficado na charneca durante todo esse tempo. Naturalmente, no que diz respeito ao seu esconderijo não há absolutamente nenhuma dificuldade. Qualquer uma dessas cabanas de pedra lhe proporcionaria um lugar conveniente. Mas não há nada para comer a menos que ele pegasse e matasse uma das ovelhas da charneca. Achamos, portanto, que ele foi embora, e em consequência, os fazendeiros isolados dormem melhor. Somos 4 homens capazes nesta casa, de forma que podemos cuidar bem de nós mesmos, mas confesso que tenho tido momentos de inquietação quando penso nos Stapletons. Eles moram a quilômetros de qualquer ajuda. Há uma criada e um empregado velho, a irmã e o irmão, o último um homem muito forte. Eles ficariam impotentes nas mãos de um sujeito desesperado como esse criminoso de Notting Hill, se este conseguisse porventura entrar. Tanto o Sr. Henry como eu estamos preocupados com a situação deles, e sugeriu-se que Perkins, o criado, fosse dormir lá, mas Stapleton não quer ouvir falar disso. O fato é que o nosso amigo o baronete começa a demonstrar um interesse considerável pela nossa bela vizinha. Não é de admirar, porque o tempo pesa fortemente neste lugar solitário para um homem ativo como ele, e ela é uma mulher muito fascinante e bonita. Há algo tropical e exótico em relação a ela que forma um contraste singular com o seu irmão frio e pouco emotivo. Contudo, ele também dá a ideia de chamas escondidas. Ele tem certamente uma influência muito marcante sobre ela, porque eu a vi olhar continuamente para ele enquanto falava como se estivesse procurando aprovação para o que dizia. Espero que ele seja bom para ela. Há um brilho seco nos olhos dele, e uma expressão firme nos seus lábios finos, que demonstram uma natureza positiva e possivelmente cruel. Você o achará um estudo interessante. Ele veio visitar Baskerville naquele primeiro dia, e na própria manhã seguinte levou nós dois para nos mostrar o ponto onde se supõe que a lenda do cruel Hugo tenha tido sua origem. Foi uma excursão de alguns quilômetros pela charneca até um lugar tão desolado que poderia ter sugerido a história. Encontramos um curto vale entre picos rochosos, ásperos que leva a um espaço aberto, coberto de relva. No meio dele, erguem-se 2 grandes pedras, gastas e aguçadas na extremidade superior, que parecem as presas enormes corroídas de algum animal monstruoso. Ele correspondia em tudo com a cena da antiga tragédia. Sir Henry ficou muito interessado e perguntou a Stapleton mais de uma vez se ele acreditava realmente na possibilidade da interferência do sobrenatural nos assuntos dos homens. Ele falou em tom de brincadeira, mas era evidente que falava bastante seriamente. Stapleton foi cauteloso em suas respostas, mas foi fácil perceber que ele dizia menos do que podia e que não expressava sua opinião completa, em consideração aos sentimentos do baronete. Ele nos contou casos semelhantes em que famílias haviam sofrido alguma influência maligna, e nos deixou com a impressão de que partilhava da opinião popular sobre a questão. Em nosso caminho de volta paramos para almoçar na casa de Mary Pitt, e foi lá que Sir Henry conheceu a senhorita Stapleton. Desde o primeiro momento em que a viu pareceu ficar fortemente atraído por ela, e estou muito enganado se o sentimento não fosse mútuo. Ele referiu-se a ela várias vezes ao voltarmos para casa, e desde então dificilmente tem passado um dia em que não tenhamos visto algo do irmão e da irmã. Eles jantaram aqui esta noite, e há alguma combinação para nós irmos jantar com eles na próxima semana. Poder-se-ia imaginar que essa união seria muito bem-vinda para Stapleton, e apesar disso mais de uma vez surpreendi uma expressão de forte desaprovação em seu rosto quando o Sr. Henry estava prestando alguma atenção à sua irmã. Ele é muito ligado a ela, sem dúvida, e levaria uma vida solitária sem ela, mas poderia parecer-o.
Máximo do egoísmo se ele se interpusesse no caminho de um casamento tão brilhante para ela. Contudo, estou certo de que ele não deseja que a intimidade dele se transforme em amor, e várias vezes tenho observado que ele tem se esforçado para impedi-los de ficarem tete a tete. A propósito, suas instruções para que eu nunca deixe Sr. Henry sair sozinho se tomarão muito onerosas se um romance for acrescentado às nossas outras dificuldades. Minha popularidade logo sofreria se eu fosse cumprir suas ordens ao pé da letra. No outro dia, quinta-feira para ser mais exato, o Dr. Mortimer almoçou conosco. Ele tem estado escavando um túmulo em Longdown e conseguiu um crânio pré-histórico que o enche de grande alegria. Nunca houve um entusiasta tão sincero como ele. Os Stapletons chegaram depois, e o bom médico levou-nos todos para a Alléia dos Teixos, a pedido de Sr. Henry, para nos mostrar exatamente como tudo aconteceu naquela noite fatal. É um passeio longo, melancólico, a Alléia dos Teixos, entre duas paredes altas de sebes aparadas, com uma faixa estreita de grama de cada lado. Na extremidade oposta há um pavilhão em ruínas. Na metade do caminho fica o portão da charneca, onde o velho cavalheiro deixou a cinza do seu charuto. É um portão branco com um trinco. Além dele fica a ampla charneca. Lembrei-me da sua teoria do caso e tentei imaginar tudo o que havia ocorrido. Quando o velho parou lá, viu alguma coisa vindo pela charneca, alguma coisa que o aterrorizou tanto que ele perdeu o juízo e correu até mais não poder, até morrer de puro horror e exaustão. Lá estava o longo túnel sombrio pelo qual ele fugiu. E de quê? De um cão pastor de ovelhas da charneca? Ou de um cão espectral preto, silencioso e monstruoso? Houve uma influência humana na questão? Será que o pálido e vigilante Belrimore sabe mais do que quis contar? Tudo era obscuro e vago, mas sempre há a sombra escura do crime por trás disso. Conheci um outro vizinho desde que escrevi da última vez. É o Sr. Franklin, da mansão Lafter, que mora a uns 6 quilômetros ao sul. É um homem idoso de rosto vermelho, cabelos brancos e colérico. Sua paixão é pela lei inglesa, e ele gastou uma grande fortuna em ações judiciais. Ele luta pelo simples prazer de lutar e está igualmente pronto a tomar qualquer dos lados de uma questão, de forma que não admira que tenha achado isso um divertimento caro. Algumas vezes ele fecha uma servidão de passagem e desafia a paróquia a fazê-lo abri-la. Outras arranca com suas próprias mãos o portão de algum outro homem e declara que existiu ali um caminho desde tempos imemoriais, desafiando o proprietário a processá-lo por invasão. Ele conhece bastante os direitos senhoriais, comunais e aplica o seu conhecimento algumas vezes a favor do povo de Fenvorti e outras contra eles, de forma que é periodicamente carregado em triunfo ou queimado em efígie segundo sua última sentença. Disse que ele tem cerca de 7 processos em curso atualmente, o que provavelmente engolirá o resto da sua fortuna, arrancando assim o seu ferrão e deixando-o inofensivo futuramente. Fora a lei, ele parece uma pessoa bondosa, afável, e só o menciono porque você foi específico, dizendo que eu devia mandar alguma descrição das pessoas que nos cercam. Ele se ocupa curiosamente agora porque, sendo astrônomo amador, tem um excelente telescópio com o qual se deita sobre o telhado da sua própria casa e vasculha a charneca o dia inteiro na esperança de vislumbrar o condenado fugitivo. Se ele limitasse suas energias a isso tudo, estaria bem, mas há rumores de que ele pretende processar o Dr. Mortimer por ter aberto uma sepultura sem a autorização do parente mais próximo, porque ele desenterrou o crânio neolítico do túmulo em Longdown. Ele ajuda a impedir que nossas vidas se tomem monótonas e dá um pequeno alívio cômico onde esse é muito necessário. E agora, tendo-o atualizado quanto ao condenado fugitivo, os Stapletons, o Dr. Mortimer e Franklin da mansão Lafter, deixe-me terminar com o que é mais importante e contar-lhe mais sobre os Barrymores, e especialmente sobre o acontecimento surpreendente de ontem à noite. Primeiro que tudo, sobre o telegrama experimental que você mandou de Londres a fim de se certificar se Belrimore estava realmente aqui. Eu já expliquei que o testemunho do agente do correio mostra que a experiência foi inútil e que não temos nenhuma prova num sentido ou no outro. Eu disse a Sr. Henry como andavam as coisas, e ele, com a sua maneira positiva, fez Belrimore subir imediatamente e perguntou se ele receberá o telegrama pessoalmente. Belrimore disse que sim. O menino entregou-o em suas próprias mãos? Perguntou Sr. Henry. Barrymore pareceu surpreso e tempo. Não, disse ele. Eu estava no quarto de guardados na ocasião e minha mulher levou-o para mim lá em cima. Você o respondeu pessoalmente? Não. Eu disse à minha mulher o que responder e ela desceu para escrever. À noite ele voltou ao assunto por iniciativa própria.
Não pude compreender completamente o objetivo das suas perguntas esta manhã, Sr. Henry, disse ele. Espero que elas não signifiquem que eu tenha feito alguma coisa para perder a sua confiança? Sr. Henry teve de garantir-lhe que não era isso e pacificá-lo dando-lhe uma parte considerável do seu velho guarda-roupa, por ter chegado de Londres toda a bagagem. A Sra. Barrymore interessa-me. Ela é uma pessoa corpulenta e maciça, muito limitada, intensamente respeitável e inclinada ao puritanismo. Você mal pode conceber uma pessoa menos emotiva. Contudo, eu disse a você como, na primeira noite aqui, ouvi-a soluçando amargamente e desde então mais de uma vez tenho observado vestígios de lágrimas em seu rosto. Alguma mágoa profunda está sempre consumindo o seu coração. Algumas vezes fico imaginando se ela tem uma lembrança de culpa que a persegue, e outras desconfio que Barrymore é um tirano doméstico. Sempre achei que havia alguma coisa singular e suspeita no caráter deste homem, mas a aventura da última noite leva todas as minhas desconfianças a um máximo. E apesar disso, isso pode parecer por si mesmo uma questão secundária. Você sabe que eu não tenho um sono muito profundo, e desde que estou de guarda nesta casa meus cochilos têm sido mais leves do que nunca. Na noite passada, cerca das 2 da manhã, fui despertado por passos furtivos passando pelo meu quarto. Levantei-me, abri a porta e olhei para fora. Uma sombra negra comprida estava se arrastando pelo corredor. Ela era lançada por um homem que caminhava de mansinho pela passagem com uma vela na mão. Ele estava de calça e camisa, sem nada nos pés. Pude ver apenas a silhueta, mas sua altura me disse que era Barrymore. Ele caminhava muito devagar e circunspectamente, e havia alguma coisa indescritivelmente culposa e furtiva em toda a sua aparência. Eu disse a você que o corredor é interrompido pelo balcão que contorna o vestíbulo, mas que continua do lado oposto. Esperei até que ele tivesse desaparecido e depois o segui. Quando cheguei ao balcão ele havia atingido a extremidade do outro corredor, e pude ver pelo brilho da luz através de uma porta aberta que ele havia entrado num dos quartos. Agora, todos estes quartos estão sem mobília e desocupados, de forma que a expedição dele tomou-se mais misteriosa do que nunca. A luz brilhava firmemente como se ele estivesse parado imóvel. Segui furtivamente pela passagem o mais silenciosamente possível e olhei pelo canto da porta. Barrymore estava agachado junto à janela com a vela erguida contra o vidro. Seu perfil estava meio virado para mim, e sua fisionomia parecia rígida de expectativa enquanto olhava para a escuridão da charneca. Por alguns minutos ele ficou parado observando atentamente. Depois soltou um gemido profundo e com um gesto impaciente apagou a luz. Instantaneamente voltei para o meu quarto, e pouco depois vieram os passos furtivos passando mais uma vez em sua viagem de volta. Muito tempo depois, quando eu havia caído num sono leve, ouvi uma chave girar em alguma parte numa fechadura, mas não posso dizer de onde vinha o som. O que tudo isso significa não posso imaginar, mas há algum negócio secreto acontecendo nesta casa de sombras ao fundo do qual chegaremos mais cedo ou mais tarde. Não incômodo com as minhas teorias porque você me pediu para fornecer-lhe apenas os fatos. Tive uma longa conversa com o Sr. Henry esta manhã, e fizemos um plano de campanha com base nas minhas observações de ontem à noite. Não falarei dele agora, mas ele pode tornar o meu próximo relatório uma leitura interessante. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.